Fala moçada, professor Marcelo Pertilli voltando aqui contigo para fazer a correção da prova de direitos humanos, noções de direitos humanos para a prova de agente da Polícia Civil de Santa Catarina. Legal? Então pega aí a questão número 41 para frente, vamos resolver, são 5 questões. A primeira delas é uma questão tranquila, acho que é uma questão tranquila, que ela diz assim, ó, assinale a alternativa que indica corretamente as funções exercidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Galera, lembra lá? A Corte tem basicamente, de acordo com o seu estatuto, 2 funções. A primeira função, qual é? Função jurisdicional. E a segunda função, consultiva, tá? Então, função jurisdicional e função consultiva, de acordo com a própria Convenção Interamericana, na parte em que trata lá dos aspectos gerais da Corte e de acordo com o estatuto da Corte também. Então, portanto, a 41, letra E. Bacana? Vamos lá. 42. A Organização dos Estados Americanos tem como princípios. Vamos lá, gente. Quais são os princípios, portanto, da OEA? 1. Alternativa 1. Diz assim para nós. A boa-fé deve reger as relações dos Estados entre si. Bom, se você for lá no artigo 3º da Carta da OEA, especificamente, inclusive, na linha C, vai estar dizendo, né, que a boa-fé deve reger as relações dos Estados entre si, tá? 2. A educação dos povos deve orientar-se para a justiça, a liberdade e a paz. Perfeito. É o que diz lá a linha do artigo 3º, a linha N. Diz basicamente a mesma coisa. 3. Toda agressão armada deverá ser repelida na mesma medida de esforço. Claro que não, gente. Lembra disso, né? Aliás, dos princípios diz justamente o contrário. Os Estados americanos condenam a guerra e a agressão. Lembra disso? Então, sempre ao máximo tenta-se evitar a força. Lembra que tanto a Convenção Americana de Direitos Humanos, quanto depois a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, 45 e 48, né, 45 ONU, depois 48 a OEA, são criadas na tentativa de evitar uma terceira guerra mundial. Portanto, a ideia de guerra é sempre uma ideia muito rechaçada. Tá? Lembra que o mundo estava saindo de um pós-guerra muito drástico, né, muito severo. Então, cuidado. Número 4. A justiça e a segurança demandam a eliminação de focos de dissidência? Claro que não, né, gente? Pelo contrário, todo mundo tem direito de falar, todo mundo tem direito à liberdade de expressão, etc, etc. E a linha E, inclusive, do artigo 3º diz assim, ó, todo Estado tem direito de escolher, sem ingerências externas, o seu sistema político, econômico, tal. Então, veja, há liberdades, né? Inclusive, um dos princípios também básicos é que há que se ter políticas públicas que privilegiem a democracia representativa. Portanto, todo mundo tem que se sentir representado. Então, obviamente que eliminar as dissidências não faz parte de uma perspectiva democrática, tá? Portanto, aqui, questão 42, o gabarito fica com a 1 e a 2 acerta, portanto, é para nós a letra A. É isso aí, letra A. Vamos para a questão número 43. Diz assim para a gente, ó. Assinale a alternativa que indica corretamente o organismo internacional cujo preâmbulo, olha só, da Declaração Universal dos Direitos Humanos aponta que se compromete a promover, em cooperação com seus Estados-membros, o respeito universal e efetivo dos direitos do homem e das liberdades fundamentais. Gente, qual é o organismo previsto pelo preâmbulo na Declaração Universal dos Direitos Humanos? A Organização das Nações Unidas, conforme diz lá o preâmbulo da declaração que diz: considerando que os Estados-membros se comprometem a promover, em cooperação com a Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efetivo dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, declara-se lá os 30 artigos. Tá? Lembra que, inclusive, pessoal do pré não, né? Porque a gente não trabalhou direitos humanos no pré, mas pessoal do pós, a gente viu o preâmbulo da declaração. Lembra? Passamos com vocês o preâmbulo da declaração. Então, questão número 43, ONU. Letra C. Vamos para lá? 44. Próxima questão, 44. É correto afirmar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Admite-se a tortura? Não, né, moçada? Não, né? Aí também tá demais, né? Não se admite a tortura. Tá? Excepcionalmente para se penalizar crimes hediondos. Não admite-se a tortura. Ponto. Tá? Aliás, né? Lembra que eu disse a vocês que tem muita gente que diz que os direitos humanos podem ser relativizados em determinados contextos. Lembra disso? Só que haveria 2 direitos que são absolutos. O direito de não ser torturado e o direito de não ser escravizado. Lembra disso? Tá? Então, cuidado. Então, não tem exceção. Não cabe tortura, não cabe escravidão. Ponto. Letra B. É vedada a escravatura. Sim.
porém admite-se a servidão de pessoas até 18 anos. Não, né, gente? Escravidão, tortura, ponto. Vedados. C. Todo acusado deverá ser considerado culpado até que se prove a sua inocência. Aí é para ninguém errar essa questão, né? Pelo amor de Deus. Claro que não. A declaração diz justamente ao contrário. A declaração é que prevê a presunção de inocência. Letra D. Não se admite a prisão, a detenção ou auxílio arbitrários. Perfeito, é justamente o que diz o artigo 9º lá da declaração, tá? Prisão, detenção, exílio arbitrários, não. Tem que ter um procedimento, tá? Há que se ter um procedimento. Veja que a declaração não está impedindo que isso aconteça, mas ela diz tem que ter um procedimento, não pode ter arbitrariedade, há que ter uma decisão fundamentada. E, obviamente, cada Estado vai criar os seus procedimentos e tem que cumprir, tá? Letra E. É obrigação dos Estados signatários da declaração instituírem tribunais parciais e dependentes, não, né? Imparciais e independentes, tá? Veja, um tribunal não pode ficar dependendo do executivo. Um tribunal tem que ter autonomia. Tudo quanto é tribunal tem que ter autonomia, porque se o tribunal começar a decidir dependendo do que o executivo quer, aí, obviamente, a coisa ficou muito complicada, tá? Então, é julgamento imparcial, julgamento por meio de órgãos independentes, tá bom? Então, número 44, letra D. É isso aí. Vamos para 45? Vamos lá. É correto afirmar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A proteção à opinião pública é reduzida em razão da salvaguarda das liberdades. Não, né? Artigo 19 diz justamente que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão, tá? Então não. Letra B. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. É o artigo 1º, né? Todo mundo nasce livre, tá? Todo mundo nasce livre e igual em dignidade e em direitos, tá bom? Então, essa aí, tranquilinha, né? Quem bateu o olho no artigo 1º da declaração não tinha como errar. Letra C. O caráter laico do Estado dispensa a proteção ao direito de religião. Claro que não, gente. A declaração narra, inclusive, lá no seu artigo 18, que todo mundo tem direito a ter religião, ou não ter religião, ou trocar de religião, se for o caso. Mas todo mundo tem direito também de ter respeitado a sua religião, tá? Cuidado. Letra D. Por não possuir natureza comercial, não há previsão de proteção e satisfação de direitos econômicos. Moçada, proteção e satisfação de direitos econômicos tem tudo a ver com o direito de igualdade, tá? Então, cuidado, claro que sim. O artigo 22 da declaração, inclusive, trata especificamente dessa ideia. Legal? Então, cuidado, claro que sim. Há necessidade de promoção de políticas públicas atreladas à valorização de igualdade econômica, claro. Letra E. A declaração somente pode proteger direitos de cidadãos residentes em países ou territórios plenamente livres e soberanos. Não, gente, claro que não. A pessoa é pessoa física, portanto é um humano? Então tem direitos humanos. Ponto, acabou. Independentemente do estado onde esteja, independentemente do território em que ela está, se inclusive o território é reconhecido internacionalmente como uma soberania ou não. O fato é, onde houver um ser humano, haverá a possibilidade de se pleitear direitos humanos. Tá bom? Então, cuidado com isso. Lembra lá, inclusive, da característica da universalidade dos direitos humanos. Tá? Bom, essas, então, as questões atreladas à prova de noções de direitos humanos. Portanto, a 45, letra B. Tá bom? Gente, você que está assistindo o vídeo sobre direitos humanos, lembra que ainda tem vídeo sobre direito penal e processo penal. Dá uma olhada lá para a prova de agente da Polícia Civil, que foi no último domingo aqui em Santa Catarina. Tá bom? Moçada, eu, professor Marcelo Pertilli, continuo à tua disposição pelas redes sociais, aqui na sede do Rico Domingues. É só nos procurar, certo? Você que fez a prova, espero que tenha dado tudo certo. Você que fez a prova, mas não conseguiu a pontuação adequada ainda ou acha que ficou abaixo da linha de corte, insiste, tá? Concurseiro bom é aquele que não desiste, tá bom? Segue firme, vai dar certo, confia em mim, vai dar certo. E precisou da gente, é só procurar. Grande abraço, até a próxima, tchau!